Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais uma correção de prova, dessa vez da Banca Nosso Rumo, Prefeitura de Suzano, né? Então, questão aí, é uma prova de PEB 1, 30 horas. Lembrando que você pode colaborar com o canal, tem agora o ícone, né? Gostei ali, para você deixar sua colaboração, deixa seu like, deixa seu comentário, porque isso ajuda o canal, né? Como eu disse, esse é um trabalho que eu faço para ajudar as pessoas, né, a irem bem nos concursos, né, melhorarem aí o seu desempenho, mas, né, eu tenho os meus empregos e, claro, à medida que o canal vai melhorando, a gente vai conseguindo abrir mais tempo, talvez até ficar aí só com um cargo e dedicar o outro cargo ao canal, né? Vamos ver se isso é possível, viabilizar, depende muito de vocês aí também. Então, PEB 1, tem até para escrever aqui, né? Toda pedra no caminho você pode retirar, né? Ó, tava gripado, gente, mas agora toda flor que tem espinho, né? Então, vamos lá, eu cantando é uma beleza. Aí, Nosso Rumo institui a adoção por via de procuração. Letra C. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino, né? Concubino é esposa, aquela pessoa que vive junto, né? Ou marido também, do adotante e os respectivos parentes. Parece essa, né? Parece. D. Para adoção conjunta é facultativo que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Não, né? Só lembrando que a adoção fala lá no artigo 40, 41, se eu não me engano, do ECA, né? O parágrafo 1, inclusive, do 41 é que fala dos 18 anos aqui na letra A. E a D pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, né? Então, o irmão adotar o irmão aqui. Então, o despertador tocando, olha lá. E aí, aqui é realmente a letra C, né? De acordo com o artigo que fala da adoção, se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes, né? Terceira, fala da resolução número... Então, aqui é letra C, de casa, de criança, tá? A terceira fala, conforme a resolução CNECB 2 de 2001, que institui diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais, o que durante o processo educacional apresentarem, entre outros. Então, falando de educação especial, qual é o público da educação especial? E de acordo com essa resolução, tá? Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, desde que vinculadas a causas orgânicas. Esquisito isso, né? Tem que vincular a causa orgânica. B. Dificuldades na realização de objetivos atitudinais, desde que as dificuldades permaneçam no campo socioemocional. Ó como limitou, né? C. Dificuldades ligadas exclusivamente, palavra que também, né, limita, às vezes ela aparece de fato, mas aqui no caso não, a condições, disfunções, limitações ou deficiências, né? Eu sempre falo isso porque quando a gente pensa em educação, gente, a gente pensa de forma ampla, né? Inclusão, diversidade, pluralidade, tá? Formação plena do cidadão. D. Altas habilidades, superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Opa, aí sim, hein? Altas habilidades e superdotação está no público da educação especial. Portanto, gabarito letra D. D de dado, né? E aí, dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos que não demandem a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Será que é isso? Não, né? Portanto, é realmente letra D, de dado, né? Então, a número 3, letra D. Lembrando, ó, público da educação especial, altas habilidades e superdotação. Vamos para 4, né?
que fala da Lei 13.005 de 2014, que dispõe sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, e diz lá, ação, diretriz, entre outras, né? Vamos ver se tem todas aquela dica, né? Olha aqui, tem todas, hein? Então vamos lá, vamos olhar. A número 1, a centralização do atendimento escolar, não, né? Nada de centralização. Então a gente sabe que a 1 já está errado, portanto já eliminamos a A, C e a E. Ficamos só com 2 alternativas agora. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, está correto. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, está correto. E erradicação do analfabetismo está correto. Portanto, gabarito letra B, 2, 3 e 4 apenas, né? Não pode ser aqui a alternativa C, porque ela coloca 2 e 3 apenas, e a 4 está correta. Então, 2, 3 e 4, alternativa B de bola, tá? 5, de acordo com a resolução CNE-CB 4 de 2010, que define diretrizes curriculares gerais para a educação básica, a escola de qualidade social adota como centralidade, veja, o estudante e a aprendizagem. Importante isso aqui, você está atento a isso. Qual é o foco central ali da escola? É o estudante e a aprendizagem, né? Algumas pessoas falam assim, é o professor. Não, o professor está lá por quê? Porque tem o estudante e tem a questão da aprendizagem, né? Então, o que é o centro da escola? É o estudante e a aprendizagem. Ah, mas o professor é importante. Claro que é, né? A gente não discorda disso. Mas cuidado, porque tem gente que quer brigar com a prova. E o documento, que é a resolução, ó, é de acordo com a resolução. Então, você tem que responder de acordo com a resolução, né? O que pressupõe atendimento a alguns requisitos como A. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Muito interessante essa, hein? PPP, que é importante, né? Projeto político-pedagógico, gosto pela aprendizagem, a avaliação como instrumento de contínua progressão dos estudantes, né? Bem na linha aí da Jussara Hoffmann, do Lucchesi. Parece ser, né? E com o DNA da educação também, parece ser essa letra A, hein? Vamos ver. B. Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços, tempos educativos, abrangendo espaços sociais exclusivos da escola? Não, né? Não, limitou aqui, né? Ficando só exclusiva a escola. C. Inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada do trabalho do professor, tendo como objetivo a capacitação do profissional. Aqui focou bastante no professor, também não é. Criação de espaço de compartilhamento de uso exclusivo de alunos e de suas respectivas salas, respeitando o ciclo pelo qual está passando. Limitou aqui, né? Realização de avaliações formativas periódicas para fins estatísticos e de melhoria contínua. Não é isso que está na resolução. Portanto, o que está na resolução é letra A de amor, né? Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem, na avaliação da aprendizagem como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Letra A. Vamos para número 6, né? Número 6, que trabalhou aí a BNCC, no que concerne ao campo das experiências, considera-se um objetivo, né? Eu sempre falo que objetivos também aparece bastante, de aprendizagem de crianças pequenas, 4 a 5 anos e 11 meses. Essa idade aqui é a idade que a criança já está na pré-escola, então ela já desenvolveu várias coisas aí na creche, né? Ela já desenvolveu muita coisa. Então, se você não lembrava, você tinha que fazer esse raciocínio aí. Então, apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura, de cuidados de si, nos jogos e brincadeiras. Criança de 4 e 5 anos já apropriou gesto, movimento, né? Explorar a forma de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos, seguindo orientações. Isso aqui também as crianças de pré-escola já desenvolveram. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Isso aqui também as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses também já passaram por isso.
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Opa, essa aqui é interessante, hein? Isso aqui foi bem amplo. E movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades, desejos. Isso aqui também, portanto, é gabarito letra D de dado, né? Uma questão difícil, porque você tinha que lembrar lá da BNCC. Mas se você fizesse essa correlação com a idade, pré-escola e tal, e aqui já está, né, mais elaborado, né, ó, sentimentos, sensações, cotidiano, brincadeiras, dança, teatro, música, portanto, gabarito letra D de dado. Vamos para número 7. Nesta abordagem, a educação é entendida como instrução, caracterizada como transmissão de conhecimento e restrita a ação da escola. DNA da educação contemporânea, não restringe, né? Então a gente já pensaria assim, bom, sócio-interacionista, é contemporânea, construtivista também, né? Progressista. Bom, no processo da educação, durante o período em que o aluno frequenta a escola, ele se confronta com modelos que poderão ser úteis no decorrer de sua vida durante e pós-escola. Trata-se da abordagem, estamos falando aqui da abordagem que se restringe apenas à escola tradicional, letra B de bola, né? Restringe só a escola, né? Então é a tradicional, porque a progressista, construtivista, sócio-interacionista, elas são mais amplas, são pedagogias aí contemporâneas, né? Quando eu falo contemporânea, né, estamos falando de bastante tempo que já vem se discutindo isso, mas a tradicional, ela, né, se restringe aí à ação da escola, né? Então, letra B de bola, tá? 8. O projeto político-pedagógico, PPP, é um instrumento de planejamento e avaliação do ensino, sendo correto afirmar que reflete a proposta educacional que os alunos esperam receber da escola e não a proposta educacional da instituição de ensino? Não, né? É a proposta da instituição de ensino, amplamente discutida, é isso que se espera do PPP. Trata-se de um documento que deve somente, palavra restritiva, pesquisar, descrever e analisar todas as atividades desenvolvidas no passado. Não, o PPP tem que ter meta, tem que ter objetivos, né? Permite que a comunidade escolar desenvolva um trabalho coletivo, legal, por meio dele, estabelecendo responsabilidades pessoais e coletivas. Vamos ver essa aí parece estar ok. Baseia-se na construção de parcerias entre o governo e educadores, sem envolver a comunidade escolar e os alunos? Não, tem que envolver, né? Então a D não é. Ajuda na construção da escola apenas se esta assumir uma estratégia de gestão não democrática. É princípio da educação pública brasileira a gestão democrática. Então não pode ser essa de jeito nenhum e baseada na individualidade dos processos dos profissionais. Portanto, realmente é letra C de casa, de currículo, né? Letra C. Tá? A número 8, letra C. Vamos para a número 9, nesse nível de alfabetização e letramento, conforme Ana Teberoski e Emílio Ferreiro, a criança desenvolve uma análise fonética, produzindo escritas com hipóteses alfabéticas. Com base no enunciado e na imagem, é possível que se afirmar que se trata do nível. Ela escreveu futebol, né? Futebol, vovô, caminhão, para escrever caminhão, gacaré, em vez de escrever jacaré, televisão, em vez de escrever televisão. E agora, essa criança é silábico-alfabética, pré-silábica, alfabético, silábico ou fluente? Em que você respondeu? Aí, claro, é uma criança alfabética, né? Porque ela já escreve as palavras quase corretas, né? Ela erra uma coisa ou outra, né? Troca uma letrinha ou outra, mas ela já tem plena noção aí de uso de vogais, consoantes, né? Claro que agora ela tem alguns erros de ortografia, mas são normais aí dentro do desenvolvimento da criança. Por isso, isso é uma criança alfabética. C de novo, hein?
C de criança, né? Ó, C de criança, já tinha dado C na outra, deu C de novo. Vamos aqui para número 10. Nos parâmetros curriculares nacionais é tomado ao mesmo tempo como capacidade, ó, tá até em negrito, a ser desenvolvida pelos alunos e como princípio didático geral orientador das práticas pedagógicas. Refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos. Ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos. Trata-se da, então, flexibilidade, curiosidade artístico-científica, autonomia, colaboração, pensamento crítico, né? Então, o que vocês responderam aí? Ó, preste atenção. Capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais, participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se. Estamos falando de quê, gente? De flexibilidade, de curiosidade, de colaboração, de pensamento crítico ou de autonomia, né? E que a gente precisa incentivar tanto nas nossas crianças de hoje, né? Então, olha só, organizar-se, né, em função de metas, capacidade de posicionar, elaborar projetos pessoais, né? Participar da gestão, governar-se, estamos falando de autonomia, tão necessário, né? Crianças hoje que têm pouca autonomia, não conseguem nem arrumar o seu material, né? E às vezes tem pais que também não ajudam, né? Tem que falar para a criança organizar, você pode até dar uma olhadinha, mas tem que incentivar a autonomia, né? Então, a autonomia. 11. Assinale a alternativa que apresenta uma competência específica de linguagens para o ensino fundamental, conforme a BNCC. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Parece bacana isso aqui, né? Tem aquelas competências da BNCC, então você precisa ler, são 10, né? Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-os como forma de expressões identitárias pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. C. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo e vivenciando-os como forma de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Lembrando que aqui estamos falando de linguagens, né? Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas, estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. E aprender esteticamente as mais diversas produções artísticas culturais, considerando suas características locais, regionais, e mobilizar seus conhecimentos sobre linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa com respeito a diversidade, saberes, identidades e culturas. Aqui, né, quando fala de linguagens para o ensino fundamental, estamos falando aí da letra A, né? Letra A, certo? De amor, né? Competência específica de linguagens, então compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, né? Produzir conhecimentos, portanto, gabarito letra A. Certo? Competência específica de linguagens, né? Uma questão que foi até difícil, né? Você tinha que lembrar tal. Questão número 12, questão que tem polêmica. Tem polêmica. Para mim, uma questão que deveria ser anulada.
De acordo com Paulo Freire sobre práticas educacionais no que concerne a educação bancária, a educação carece de um sistema bancário, carece, né? Já ficou ruim aqui. Pois o professor, como detentor do saber, deve transmitir o conhecimento ao aluno de modo que este deva absorvê-lo. Na educação bancária, há o princípio de transferência do conhecimento, enxergando o aluno como sujeito passivo, muito embora a aprendizagem seja ativa. A educação bancária fornece um princípio de tecnicismo para que o aluno saia da escola formado para a vida. A transferência do conhecimento caracteriza-se uma maneira ativa de conhecimento, colocando o aluno no centro de aprendizagem. E nesse tipo de aprendizagem, o aluno é o protagonista do próprio aprendizado. Bom, estamos falando de Paulo Freire, educação bancária, aquela que o professor, né, porque é bancária, porque o professor deposita o seu conhecimento no aluno como se ele fosse uma página em branco. Então, aqui não é porque não carece de um sistema bancário, né? A educação bancária não fornece um princípio tecnicista para que a escola seja formada para a vida. Também não é uma maneira ativa de conhecimento, que não é colocar o aluno no centro da aprendizagem. E nem o aluno é o protagonista. Aí sobrou a B. A B, até a vírgula, está correta. Muito embora a aprendizagem seja ativa, essa está errada. E a banca deu o gabarito letra B. Mas não há gabarito correto para essa questão, na minha modesta opinião, tá? Essa questão, porque a educação bancária, ela não é ativa. Ela não é ativa, é o contrário. Portanto, não tem resposta. É uma questão que deve ser anulada, tá? Porque não tem resposta correta. Mas a banca deu o gabarito letra B de bola, mas não tem nenhuma, né? Nem A, nem B, nem C, nem D. De acordo com o desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, assinale a alternativa que apresenta uma característica do período pré-operatório, né? Então, capacidade de representação, função semiótica ou simbólica, noções de transitividade e conservação, estrutura cognitivas que permite o pensamento lógico, operações acerca de experiências que ocorrem aqui agora, necessidade de suporte concreto, raciocínio científico, indutivo e experimental, pensamento formal proposicional sobre enunciados e símbolos. Aqui você tinha que conhecer aquela famosa tabelinha, né, do desenvolvimento cognitivo do Piaget, né, pré-operatório, lá que fala todos os desenvolvimentos, né? E aí, com certeza, se você já viu, tem até uma aula que eu falo disso, né? Então, dessas fases aí, uma dessas revisões que eu fiz, aqui é letra A. Capacidade de representação, função semiótica ou simbólica que representa o pré-operatório, né? Eu criei até uma frase para lembrar dessas questões aí. Ninguém opera com formol, né? Ninguém opera com formal. Depois eu explico isso, se vocês quiserem, uma frase para você lembrar. Mas tem que saber essa tabelinha aqui, né, do desenvolvimento. Portanto, o gabarito letra A de amor aqui no 13. 14. A Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, assinale a alternativa correta. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional, periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional exclusivo e especial em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo da toda a vida. As operadoras de planos de seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, parte dos serviços e produtos ofertados aos demais clientes. A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada, né? Não, né? Lógico que não, essa aqui você vai obrigar a pessoa, não, né?
A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia, é chamado de acessibilidade. Não, acessibilidade ela vai para a questão de adaptação, muitas vezes. O que ele está falando aqui é desenho universal, tá? Com todas as pessoas, a gente chama de a definição de desenho universal. Portanto, né, aqui neste caso é letra A, né, que é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, qualquer tipo de discriminação, enfim. Gabarito letra A de amor. E a D, para a gente terminar essa parte, né? Porque aí nós vamos ficar aqui com língua portuguesa e matemática. Se vocês quiserem que eu comente língua portuguesa, mostrar para vocês, até mostro. Mas não é minha área, né? Então eu não vou acrescentar muito aí nos comentários, tá? Mas se você quiser, comenta lá, né? Já aproveita, deixa seu like. Conforme a Lei Complementar 190, muita gente reclamou da prova de português, né? /10, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Suzano e dá outras providências, assinale a alternativa correta. A. O servidor em período de estágio probatório poderá ser promovido? Quem assistiu minha aula viu que não, né? Eu falei muito disso. Não pode no estágio probatório. Readaptação ou retorno à atividade do servidor aposentado por validez, quando por laudo de perícia e previdência forem declarados insubsistentes. Não, né? Isso não é readaptação, não, né? Readaptação é outra coisa, né? Isso não é quando o retorno do servidor aposentado por invalidez não é readaptação. C. Nomeação é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades, dos direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previsto em lei. D. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, além de exame relativo à aptidão psicológica e psiquiátrica nos casos específicos. Opa! Né? Será que é isso? E aí, execução é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Não, exercício, né? Efetivo exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, tá? Portanto, aqui qual que é? Nomeação não é isso, né? Readaptação não é isso. Não, o servidor não pode ser promovido. Execução aqui está errado, né? É efetivo exercício, e aqui, portanto, a letra D é posse, né? Porque você realmente tem que estar ali sempre no gozo pleno da sua saúde física, mental. Eu comentava bastante isso nas aulas. Portanto, gabarito letra D de dado, né? D de dado. Professor, o que você achou da prova? Algumas perguntas poderiam ser melhor formuladas. Número 12. Eu acho que vai ser anulada, né? Então, aí depois tem as de português aqui, que teve esse texto aqui, né? Se vocês quiserem que eu comente depois, eu posso comentar, né? A parte de interpretação eu até consigo fazer bem, depois eu vou comentar aí as outras partes, tá? Se você deseja, né? Eu só não vou me arriscar aqui na matemática, porque aí é muito fora da minha área, né? E aí eu preciso fazer bastante conta para entender. Então, se você quiser que eu comente a prova de português, eu comentarei. Depende dos likes, hein? Vou amarrar isso aí nos likes agora. Vou fazer que nem os caras fazem. Se você der like aí, comentar esse vídeo, eu vou comentar a prova de português para você. Tá bom? Então, até mais e um grande abraço para todos.